Bom dia, amada igreja. Bênção começarmos o mês de agosto já tão envolvidos em missão. A missão é espalhar a glória de Deus por todos os povos, por toda a terra. Então, ontem nós vimos a igreja que o missionário precisa. Uma igreja que se identifique de verdade com o ministério dele, que o acompanhe. Essa igreja certamente será uma igreja que orará por ele. Nós precisamos de igreja que se identifique, que ore conosco e que saiba que o envolvimento na obra missionária não é um fardo, não é um peso, mas é glória. A igreja é glória do missionário e o missionário é a sua glória. Que texto maravilhoso aquele! E vimos todo o contexto ontem de Paulo. E igrejas assim fazem toda a diferença onde elas estão plantadas. E eu queria trazer algo que eu acho muito surpreendente quando nós olhamos para a Reforma Protestante. Quando aconteceu a Reforma Protestante na Europa, muitos estudiosos hoje, olhando para a Reforma, entendem que ali foi um avivamento. Nós ouvimos falar muito de avivamento, tantas igrejas aí fora falam sobre avivamento, mas quando nós olhamos para o que Deus fez ali na Europa, naquele momento da história, muitos de nós não conseguem perceber que no nascedouro da igreja protestante houve um tremendo avivamento. Queridos, em apenas um ano, a igreja de Genebra, na Suíça, sob a liderança de João Calvino, enviou 142 missionários. E responde, isso é ou não é avivamento? Você consegue olhar para a sua igreja e imaginá-la enviando 142 missionários num período de um ano? Em 1555, havia apenas 5 igrejas reformadas na França. E em apenas 4 anos, atente, em apenas 4 anos, na França, saímos de 5 igrejas reformadas para 1000 igrejas reformadas. Isso é ou não é avivamento? Você consegue pensar num planejamento para a cidade de Campo Grande, em que num período de 4 anos, nós avancemos em 1000 igrejas plantadas? Em 1562, já eram mais de 2000 igrejas reformadas na França. Isto é, em 7 anos, pulamos de 5 para mais de 2000 igrejas plantadas, e eu estou falando só da França. E foi exatamente esse movimento missionário, a partir da França, que chegou no Brasil. Meus amados, João Calvino enviou missionários para o Brasil, missionários calvinistas, num período nascedouro da nossa terra, do nosso Brasil, uma história que muitas igrejas presbiterianas desconhecem, numa cultura brasileira em que muitos insistem em dizer que presbiteriano não faz missão, que calvinista não faz missão. Meus amados, eu estou trazendo dados de igrejas calvinistas, porque o Deus dessa obra é o Deus do avivamento, é o Deus que move pessoas. E João Calvino então envia missionários para o Brasil, ali por volta de 1557,
1555, chegam os franceses. Na nossa escola a gente aprende sobre a Baía da Guanabara, sobre a França Antártida. Você lembra dessas histórias ali das nossas aulas de história? Quem eram esses franceses que vieram para o Brasil? E então, imagine esses franceses saindo da Europa, um outro continente, uma outra temperatura, uma outra dinâmica, chegando num país tropical. Chegaram aqui e viram aqueles índios totalmente nus, uma realidade que não faz parte da nossa mentalidade de hoje, não é? A gente não sabe, não entende o que essas pessoas viveram. E lógico, com o passar do tempo, eles começaram a dar problema. E aí se pediu então por carta que João Calvino mandasse pastores e missionários para cuidar desses franceses, porque eles estavam bagunçando o negócio. E João Calvino envia. E exatamente esses homens, quem os convidou, o Villegagnon, ele, quando percebe quem eram aqueles homens, que eles na verdade não eram católicos, mas eram protestantes, quando acontece no Brasil um culto, e o Villegagnon pega uma almofadinha, coloca no chão e ajoelha diante do sacrário, diante da hóstia, diante do pão para adorar, os pastores, opa, não, você não está entendendo, não é isso não. Aí o Villegagnon cai a ficha. Calma aí, então essa fé não é a fé católica, porque o Villegagnon ele estudou na escola com João Calvino. Ele sabia que estava acontecendo alguma coisa na Europa, mas não sabia o que era de fato o que estava acontecendo, a reforma protestante. Ele me pega e expulsa os missionários do Brasil de volta para a Europa. O navio está indo embora e de repente começa a entrar água, isto é, eles não vão conseguir chegar na Europa, a não ser que uma turma volte. Mas eles não podiam voltar, porque Villegagnon tinha dito, olha, se voltar, vão ser presos e eu vou mandar matar vocês. Bom, alguém tem que voltar, porque senão o barco não chega na Europa. E quem é que volta, gente? É sempre o pastor, não é? Se alguém vai ter que ser sacrificado aqui, é o pastor. É o pastor e o missionário. Essa turma é que volta, o resto continua. E dito e feito, eles voltam para o Brasil, são presos, e aí, durante a prisão deles, eles são exigidos que eles façam uma declaração da fé deles. No que afinal eles acreditavam. E eles escrevem a famosa Confissão de Fé da Baía de Guanabara. Confissão esta escrita antes da nossa confissão de Westminster. A primeira confissão escrita nas Américas. Um documento histórico, todo escrito em latim, de memória, citando Bíblia, citando pais da igreja. Olha o nível desses pastores, olha o nível desses missionários. Documento todo escrito em latim. Cada frase começava com cremos que. Queridos, Villegagnon pegou esse documento aí, pronto. Era isso que eu precisava agora para condenar vocês. E esses homens foram jogados, martirizados, enforcados. Para que eu e você hoje estivéssemos no Brasil, houve derramamento de sangue mártir calvinista na nossa história. Quantos irmãos nossos não sabem, não conhecem isso? Um desses fugiu e foi morar no interior do Brasil. 10 anos depois, um padre jesuíta o encontra e o traz de novo para ser morto. E a história conta que, quando tentaram enforcar esse calvinista, viram que ele não morreu. Ao invés de darem o ato de misericórdia, José de Anchieta, o santo, foi lá e enforcou ele, para terminar de matá-lo. Essa é a minha história, essa é a sua história. Eu estou falando de calvinistas no Brasil. Eu preciso de igrejas fortes, eu preciso de igrejas que mudem a cara
da sociedade. Aonde estamos plantando? Eu preciso de igrejas fortes para que a obra da glória do Senhor se espalhe por toda a terra, a partir das igrejas locais. Olha a dimensão do seu trabalho, olha aonde você pode ir. Quantos Brasis ainda existem que nós podemos enviar missionários para que eles plantem igrejas lá? Esta obra continua até que o Senhor Jesus retorne. Quando é que eu e você pararemos? Quando o Senhor Jesus retornar. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Eu quero ler os 4 primeiros versos do capítulo 1. Tito, carta de Paulo a Tito, esse jovem pastor, esse menino que apoiou tanto o ministério de Paulo, e nos momentos de maior crise Tito estava lá. Muito interessante você acompanhar na história de Atos a pessoa de Tito, como que Tito foi um auxiliar valoroso para o ministério de Paulo. Tito capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? A fé é de quem? Dos eleitos de Deus. E Paulo dizendo para Tito que ele também quer promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Queridos, existe um contexto cultural que eu e você precisamos compreender para entendermos a profundidade e o momento histórico dessa carta de Paulo a Tito. E é interessante porque quando nós falamos em cultura, esse é sempre o grande desafio quando falamos em obra missionária, seja aqui na cidade. Nós vivemos numa cidade. Ontem me levaram para conhecer a Feira Central e eu fiquei sabendo da comunidade japonesa aqui. Então veja, queridos, antes nós preparávamos missionários para irem aos povos. Hoje os povos estão aqui. Hoje no Brasil são 149 povos do mundo morando no Brasil. Isso aumenta o meu e o seu desafio como igreja local. Se antes nós preparávamos missionários para ir, e precisamos continuar a prepará-los, mas agora, mais do que nunca, precisamos preparar as igrejas locais para enfrentar essa realidade multicultural que está aqui, do lado de fora. Pense nos árabes. Pense nos japoneses, chineses, quilombolas, ciganos, indígenas que estão circulando por aqui. Pense em todos os estrangeiros que você conhece e que sabe que talvez até trabalhe com você, more com você, esteja perto de você. Precisamos aprender a lidar com eles, a compreender a maneira como eles pensam e apresentar o Evangelho para eles. Nós precisamos então de igrejas locais preparadas para esse desafio transcultural aqui, na nossa própria cidade.
Olha como que Deus está fazendo, gente. São novos tempos, novos desafios para mim e para você. Há 50 anos atrás não existia isso. Hoje, todos os povos estão vindo para o Brasil. E nós temos esse grande, imenso desafio de nos preparar para apresentar o Evangelho a eles e preparar os nossos filhos para não serem levados por eles. Porque os muçulmanos estão vindo. Estão vindo e estão vindo com desejo de levar os nossos filhos. Então as nossas igrejas têm um desafio enorme de preparar na fé, no Evangelho, de maneira madura, os nossos filhos, para que eles, quando perguntados qual a razão da fé deles, eles possam aprender a defender o Evangelho diante de qualquer proposta que venha aqui na nossa cidade, do nosso lado. E é interessante quando eu olho exatamente esse contexto, então, por trás dessa carta, que é um contexto cultural, que é um contexto que o desafio é exatamente esse: fortalecer igrejas que estão fracas, porque não estão sabendo como lidar com a cultura que cerca elas. Veja, eu não estou falando de um desafio cultural, de enfrentarmos uma outra cultura. Às vezes é a nossa própria cultura, que é um desafio para nós evangélicos, para nós protestantes, para nós calvinistas, de como devemos nos comportar e o que aceitar e o que rejeitar na nossa própria cultura. Cada geração nossa é desafiada a isso. E esse é o desafio que Paulo está enfrentando aqui agora nessa carta. Como fortalecer igrejas fracas, numa cultura que, ao invés de ver as igrejas influenciando a cultura, é a cultura que está influenciando as nossas igrejas. Esse é o contexto. E queridos, nós precisamos oferecer Bíblia, né? E que alegria, ontem, quando eu de noite ainda recebi uma música pelo meu WhatsApp. E quando eu fui abrir a música, o que era a música? Uma música produzida pelo IA, né? Toda direcionada pelo pastor de vocês, da minha pregação de ontem à noite. E eu disse para o pastor, que maravilha isso, porque isso comunica para a nossa cultura. Veja, nós somos muito musicais brasileiros. Isso faz parte da nossa cultura. Então olha um desafio que o pastor conseguiu vencer. Trazer o sermão para além do domingo. Muitas vezes nós não anotamos o nosso sermão como deveríamos. A proposição, os pontos, a conclusão, as aplicações. E uma música vai fazer com que aquele sermão, aquilo que foi dito, continue ecoando no seu coração todas as vezes que você ouvir. Uma música tem profunda influência. Por isso que na Reforma Protestante, uma das primeiras coisas que Martinho Lutero fez foi criar hinos para as pessoas cantarem. Porque boas músicas, músicas bíblicas, criam raízes nos nossos corações. E isso fortalece a igreja, nessa nossa luta contra a cultura, para que ela não nos influencie, mas para que a gente possa influenciar a cultura à nossa volta. Queridos, qual é o problema que Paulo está enfrentando aqui, que ele está falando com Tito? Ele está dizendo para Tito exatamente isso. Tito, a cultura cretense, ela é uma cultura de mentirosos. Eles mesmos dizem isso de si mesmos. É uma cultura acostumada à mentira, ao engano, a ser traiçoeiro, a passar o outro para trás. São preguiçosos, invejosos. Queridos, o próprio cretense sabia disso, a própria cultura ao redor de Creta sabia disso. Tanto que a palavra em grego usada para mentiroso era cretice. Será que a nossa palavra cretino vem daí também? Um bom dever de casa, pesquisa aí, eu não sei, não fui pesquisar, me veio agora aqui na cabeça. Mas o fato é que quando você queria, na época, chamar alguém de mentiroso, você o chamava de cretense.
Era um xingamento. Para você ver o que estava acontecendo ali. E com essas igrejas plantadas, quem plantou essas igrejas em Creta? Atos capítulo 2, vai ler lá. Estava presente cretenses lá. Esses cretenses ouviram a palavra, se converteram, voltaram, plantaram igrejas. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu com essas igrejas? Elas enfraqueceram e começaram a ser influenciadas pela cultura. Então a própria liderança das igrejas era uma liderança falha, uma liderança fraca, uma liderança corrupta, uma liderança que não fazia diferença entre quem era da igreja e quem era do mundo. Então Paulo deixa Tito com essa missão. Tito, essa é a sua missão, de fortalecer. Quando nós hoje olhamos para a Europa, e já que começamos hoje falando da França, hoje a presença muçulmana na França é enorme, avassaladora. Hoje a Europa vive uma sociedade pós-cristã, isto é, eles abandonaram o cristianismo, abandonaram a Bíblia e estão colhendo frutos amargos dessa decisão. São igrejas que ficaram fracas, igual a igreja de Creta. São igrejas para onde muitos missionários da PMT estão voltando. Muitos missionários da PMT estão indo para a Itália, para a França, para a Alemanha. Mas por que evangelizar a Europa? Porque ela precisa ser reevangelizada. Ela abandonou o cristianismo. Hoje acontece um boom, um crescimento assustador na Europa de dois grandes movimentos. Primeiro, o muçulmanismo. Segundo, a nova era, o paganismo, a bruxaria. São dois grandes movimentos que estão acontecendo hoje na Europa. E nós precisamos voltar a plantar igrejas fortes lá. Precisamos ter os nossos olhos voltados para lá também, como Paulo teve em relação a Creta. Em relação a Creta, o povo dizia que Zeus, o Zeus da mitologia grega, tinha nascido em Creta. E que ele, então, se disfarçava de gente, de homem, e namorava as menininhas de Creta. Então, quando elas apareciam grávidas, elas diziam o quê? Foi Zeus. Você conhece isso no Brasil? Exatamente. Quem falou? Exatamente. Quem lembra do mito do boto? Tá? Olha só, nós trabalhamos numa aldeia indígena que também tinha isso. Era o jacaré. Quando os maridos saíam para pescar, para caçar, a mulherada ficava na aldeia, chegava na beira do rio, cantava atraindo o jacaré. Quando o jacaré saía do rio, ele saía um índiozão bonito, forte, e ia namorar com as meninas. E aí daqui a pouco elas apareciam grávidas. Está vendo como que a cultura, ela arranja um jeito de disfarçar os seus pecados? São as mentiras culturais que nós vamos acreditando e contando uns para os outros para esconder os nossos próprios pecados de nós mesmos. De nós mesmos. Quando nós fomos trabalhar numa aldeia indígena, essa aldeia indígena, eu fui trabalhar como professor lá, professor de português, e com um mês de aula, um indígena chegou perto de mim e me mostrou um livro. E esse livro tinha sido feito por uma ONG, que reuniu os mitos e colocou os jovens indígenas para fazer desenho para cada um dos mitos, ilustrando. E aí o indígena veio e me mostrou esse livro. E ele foi passando, e de repente ele parou num desenho. Esse jovem chegou e apontou o dedo no desenho. No desenho era um indígena que estava ali. Mas ele disse para mim: professor, esse é o Jesus dos brancos. Eu não estava lá nem como missionário, nem como pastor, porque nessa aldeia você não entra, nem como missionário, nem como pastor. A estratégia usada por Deus para nos colocar lá é que eu sou professor de português, minha esposa também. Eles queriam um professor de português dentro da aldeia. Então essa foi a estratégia que nos colocou lá. E de repente ele tinha dito isso para mim. Aí eu fiz aquela cara, de quem não faz cara nenhuma.
E aí deixei de continuar a mostrar. E aí no final eu falei, eu posso ver o livro? Porque eu estava ainda aprendendo a cultura, ainda aprendendo a língua e me interessava. Aí eu fui lá em casa procurar que desenho foi aquele do tal do Jesus dos brancos. Aí eu achei o desenho. Aí eu fui ler o mito, a história sobre o Jesus dos brancos. Existem dois irmãos na cultura, o Sol e a Lua. Em algum momento, com essas visitas dos indígenas às cidades, alguém deve ter tentado evangelizá-los. E disse que Jesus é o Sol da justiça, mas não contou mais nada. Aí o que eles entenderam? Bom, Sol por Sol, eu tenho Sol na minha cultura. Quem é o Sol? É o Sol, o irmão do Lua. Quem é o Sol? O Taung. Taung é o Sol, é um indígena mítico do passado deles, que eles acreditavam então que o Sol era um indígena. E esse Sol tinha nome, o Taung. Então Jesus é Taung, porque se Jesus é o Sol, então Taung, Jesus é Taung. Ficou por isso. E isso, gente, entrou tanto dentro da cultura, que toda vez que a gente falava de Jesus para eles, eles associavam com o Taung. Só que, quando eu fui ler todos os mitos, todas as histórias envolvendo Taung, Taung era mentiroso, salafrário, enganador, passava todo mundo para trás. Como é que você vai fazer uma associação de Jesus com uma pessoa dessa? Complicado, muito complicado. Olha os desafios de nós fazermos um trabalho bem feito. Bem feito. E era isso que Tito estava enfrentando aqui, nessa realidade. Esse sincretismo, que é um dos desafios da obra missionária. Quando a pessoa pega o evangelho puro e simples de Jesus e mistura isso às crendices, às superstições que o povo tem na cultura. Já viram essas igrejas chamadas evangélicas que você passa na mesa branca, que você senta na cadeira de Moisés? Gente, é uma bagunça, mas atende bem a nossa cultura brasileira, não atende? Porque o brasileiro ele é sincrético, ele é bagunçado. Sincretismo é sinônimo de bagunça. E quando você pega o evangelho puro e simples e mistura ele com essas crendices da cultura, você tem um outro evangelho. Um evangelho sincrético, que não é o evangelho da Bíblia. E Paulo, então, está precisando fortalecer essas igrejas. E Paulo, então, vai trazer 3 verdades aqui para Tito, que eu espero que vocês possam, durante a semana, reler esta pequena carta e encontrar nela exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês. Porque é uma carta que tem esse objetivo. Eu quero uma igreja forte. Eu quero igrejas que, ao invés de serem influenciadas pela cultura da cidade, elas influenciem a cidade. Você também quer uma igreja assim? Então presta atenção nisso que nós ouviremos nesta manhã. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Queridos, a fé é um presente dado por Deus aos seus eleitos. Eu e você, quando sairmos para um trabalho de evangelismo, precisamos ter a certeza de que aqueles que são de Deus ouvirão. Essa é a grande motivação para nós irmos até os confins da terra. Porque nós temos a certeza de uma obra vitoriosa na cruz do Calvário. Ou Jesus falhou, ou aquela cruz não é suficiente, ou aquela cruz não deu totalmente certo. Não, cada gota derramada cada gota de sangue derramada tinha registrado um nome naquela gota, o nome do eleito do Senhor. Jesus morreu para salvar a sua igreja, e esse sacrifício foi perfeito, e Deus dará de presente aos seus eleitos a fé, para que os nossos olhos se abram.
Então persevere, Tito. Persevere, querido, na obra de evangelização. Por mais difícil e aparentemente infrutífera que ela pareça. Nunca esqueça que a palavra pregada, ela não é apenas para a salvação, mas ela também é para a condenação. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Paulo está querendo promover a fé que é dos eleitos e também o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Queridos, eu e você precisamos proclamar a verdade. Esta é o primeiro ensino de Paulo para Tito nessa carta. Tito, você precisa estar convencido e convencer a liderança dessas igrejas de Creta de que esta palavra, ela é a verdade. E a verdade de Deus, na esperança da vida eterna, que o Deus que... O que está escrito aí? Agora você entendeu o contexto cultural por trás da carta. Por que essa expressão só aparece aqui? Por que adjetivar Deus? Veja que interessante, né? Ontem nós trabalhamos isso também. Você reparou? Paulo adjetiva Deus falando que é o Pai das misericórdias e de toda consolação. Por que Paulo diz isso naquela carta ontem? Percebe que existe uma vida real por trás das cartas. Paulo está trabalhando com vida, a vida que acontece. A minha vida, a sua vida. Então ele está mostrando que o nosso cristianismo não é um cristianismo de papel, é um cristianismo que vai para o seu coração. Deus é um Deus vivo e Ele age na minha vida e na sua vida verdadeiramente. Então agora, para uma cultura mentirosa, como é a cultura de Creta, eu quero apresentar uma palavra de verdade de um Deus que não pode mentir. Glória a Deus! Olha que mensagem poderosa! Será que é uma cultura tão diferente da brasileira? Você acha que o brasileiro gosta de mentir? Você acha que o brasileiro gosta de enganar? Você já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Né? Então assim, a gente valoriza, quem é o nosso herói? A gente valoriza aquele que sabe enganar, que sabe passar o outro para trás. Esse é o esperto, esse é o inteligente. Agora o menino está estudando, que não cola na prova, que é honesto, que perde, mas mesmo assim perde, mas continua diante de Deus honesto, prefere perder do que ganhar mentindo. Essas pessoas não têm valor. Ô trouxa, eu no seu lugar tinha feito diferente, perdeu a oportunidade. Veja quem são os nossos heróis, veja quem é que nós valorizamos na nossa cultura brasileira. Essa é a cultura de Creta. E o que eu e você precisamos saber para evangelizarmos a nossa cultura? Que diante de nós temos uma palavra que é a verdade de um Deus que não pode mentir. O meu Deus não mente. Zeus é um mentiroso. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não é. E esta palavra tem poder. Você crê na palavra da verdade? A palavra da verdade, que é esta palavra, que é a nossa esperança de vida eterna. Queridos, olha que coisa impressionante o que Paulo está dizendo para mim e para você. Verso 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esse Deus que não pode mentir, pregou uma palavra que é a verdade. Qual é essa palavra que é a verdade? Você pode ter certeza da sua salvação. Tenha esperança nisso. Por quê? Olha o que Paulo está dizendo para Tito. O Deus que não pode mentir, prometeu essa vida eterna antes que os céus e a terra fossem criados. É essa grande história da qual eu e você participamos. Queridos, eu sei que você saiu hoje de manhã da sua casa com problemas, com dificuldades. Talvez durante a semana de segunda a sábado você esteja passando por grandes dificuldades, grandes problemas. Seja conta para pagar, seja problema dentro de casa com o filho, com o marido.
seja essas lutas difíceis, talvez com o patrão, no seu trabalho, um desemprego. Queridos, no meio dessas lutas, que são parte da minha história e da sua história, eu quero te dizer o que Paulo está dizendo para Tito. Apesar de todas as dificuldades que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, a nossa história não é essa. Eu e você participamos de uma história muito maior, uma história que começou na eternidade, uma história proclamada por um Deus que não pode mentir, de um Deus que fala a verdade. Essa história que lá na eternidade garantiu para os eleitos de Deus a certeza da nossa salvação. Tito, prega esta verdade. Pregue esta verdade. Meu querido, minha querida, você que está aqui nesta manhã, pregue esta verdade. Nós temos uma palavra de verdade. Não é história da carochinha, não é mito. É a história, é a palavra de um Deus que não pode mentir. No meio de uma cultura mentirosa como a nossa, eu e você temos uma palavra poderosa de um Deus que não mente. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele prometeu a esperança da vida eterna aos seus eleitos. E Ele prometeu antes dos tempos eternos. Você estava lá? Antes que os céus e a terra fossem criados? Não é maravilhoso isso, gente? A nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje, tentando ajudar a gente poder entender melhor esse texto, enfia um nós aqui, né? Então, dizendo que o Deus que não pode mentir, nos prometeu, antes dos tempos eternos, essa vida eterna. Mas nos prometeu não ajuda nada, porque eu não estava lá. Você não estava lá. Antes que os céus e a terra fossem criados, nos tempos eternos, eu não ouvi essa promessa. Quem ouviu, queridos? O meu representante estava lá. E foi naquele momento que ele aceitou, por livre e espontânea vontade. Eu quero morrer pela minha noiva. Eu quero garantir que ela seja salva. Eu quero garantir que do seu mundo promíscuo, mentiroso, idólatra, eu quero arrancá-la daquela feira de escravos, da feira da prostituição. Eu vou pagar com meu próprio sangue. Deus disse para Jesus: eu quero te dar uma noiva, a igreja, mas ela não vai nos querer. Ela vai virar as costas para nós, mas há um jeito de resgatá-la, se você derramar o seu sangue por ela, se você se sacrificar por ela. Eu prometo a salvação para essa igreja. E Jesus disse: eu quero entregar a minha vida, ninguém vai tirá-la de mim. Eu a dou porque eu quero, eu amo a minha igreja. Jesus ama você, querido. E é nesta certeza de amor que está assentada a nossa certeza da salvação. Não é no meu coração, não é no que eu penso, não é no que eu acho, mas é na palavra da verdade de um Deus que não mente. Essa promessa da minha e da sua salvação existe antes que os céus e a terra fossem criados. Mas o que Paulo está dizendo então para Tito, a segunda verdade que ele vai trazer aqui para nós, a partir do verso 3: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Queridos, essa palavra da verdade é para ser proclamada hoje. Tito, você precisa entender duas coisas, e é isso que eu quero que você ensine para a igreja, para os líderes da igreja, porque se eles compreenderem isso, a igreja será fortalecida. Primeira questão: essa palavra é a verdade de um Deus que não mente. Segunda questão: essa palavra, que é a verdade de um Deus que não mente, precisa ser pregada hoje. Você não vai pregar para uma geração que já passou, essa já passou, foi embora. Você não pregará para uma geração que ainda virá, essa não veio.
mas Deus fez você nascer hoje. Esses desafios que eu e você vivemos, que muitas vezes a gente se assusta, né? A gente se assusta com o avanço da IA, a gente se assusta com os nossos filhos com 3, 4 anos de idade segurando o celular. É a babá eletrônica, o que será dessas crianças? A gente se assusta com esse mundo rápido demais, veloz demais, mas a palavra continua a mesma. A promessa continua a mesma, Tito. Não se assuste com o mundo. Pregue para essa geração. Vamos aprender a enfrentar os desafios que Deus deu para nós. Porque se você nasceu, se você está aqui, você foi chamado por Deus para pregar esse evangelho hoje. Do jeito que a geração aí fora está. Saia e pregue. Tito, você precisa pregar essa palavra da verdade hoje. Ela foi confiada por mandato, Tito. Você é pastor da igreja, você é presbítero, você é diácono, você é membro, alcançado. Se você foi alcançado por Jesus, você conhece a palavra que tem poder para alcançar outras pessoas. Então por que ficar sentado no banco? Há poder nessa palavra que está no seu coração, no meu coração. Saia, Tito, ensine isso para a igreja e leve essa igreja para influenciar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Repara que nesse segundo ponto, é aqui que Paulo começa a dizer sobre as características dos presbíteros. E hoje nós comemoramos o dia do presbítero. E veja que ali no verso 7, Paulo diz: porque é indispensável que o bispo seja o quê? Irrepreensível. De que maneira? Como despenseiro de Deus, você precisa conhecer a Bíblia, manejar a Bíblia. Não seja arrogante, não seja irascível, não seja dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Paulo está falando de quem? Dos homens da igreja. Se os homens do mundo são mentirosos em Creta, se os homens do mundo são trapaceiros, desonestos, até os homens da igreja. Então, o que Paulo está dizendo para Tito? Tito, levanta homens crentes dentro da igreja. Eu preciso de presbíteros. Queridos, nossa oração precisa ser: Senhor, dá-me presbíteros. Homens que façam a diferença na igreja e fora da igreja. Mas você sabe aonde que o homem começa a fazer diferença? No verso 6, na verdade, começa a lista dos presbíteros. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Queridos, a liderança masculina começa em casa. A santidade do homem começa no seu lar. O homem que vai influenciar na igreja, o homem que vai influenciar na cidade, é aquele homem santo de Deus que influencia dentro de casa. Ah, pastor, mas essa mensagem então é só para os maridos. Não, é para os jovens. Antes que vocês casem, vocês precisam querer ser este homem. E para isso vocês precisam namorar com meninas crentes, com meninas santas. Porque Paulo vai tratar também sobre isso nessa carta. Meninos, numa sociedade preguiçosa como essa de Creta, vocês têm que ser trabalhadores. Leia esta carta. Você, jovem, precisa ser um menino trabalhador, responsável. Sai dessa vida de fornicação sexual. Paulo vai dizer isso na carta, não sou eu que estou dizendo, é a carta. Leia. Assuma uma família. Seja homem, ó jovem. E as meninas também, saia dessa vida. Pare de ser uma menina como as meninas do mundo e queira criar uma família para a glória de Deus. E isso faz a igreja ser forte. Isso vai tornar a igreja uma igreja forte.
a começar pelos pais da igreja, sendo presbíteros, todos eles. Você não precisa ser um presbítero eleito na igreja para ser um presbítero em casa. Porque as regras da eleição do presbítero é a igreja reconhecer esses homens. Você não é um homem eleito para ser presbítero a partir da sua eleição. Você é um homem que a igreja reconhece como um homem de Deus, como nós ouvimos o testemunho aqui, nessa manhã. E a igreja, por reconhecer a sua autoridade espiritual, essa igreja elege você presbítero, elege você diácono. Então você precisa ser esse homem já na sua casa. Ah, mas eu não sou presbítero. Você é pastor da sua casa. É o que Paulo vai dizer para Tito. Você é o homem responsável pela sua esposa, espiritualmente. Um dia você vai entregá-la lavada na palavra que você pregou na sua casa. Queridos, isso faz uma igreja forte. Não é o que fazemos lá fora, não é o que fazemos no Japão, na China, não é o que fazemos dentro das quatro paredes desta casa. É quem somos dentro da nossa casa, da nossa família. Que marido você tem sido para sua esposa? Que esposa você tem sido para o seu marido? Que pai você tem sido para o seu filho? Que filho você tem sido para os seus pais? Queridos, é ali que nós somos preparados para fortalecer a igreja que queremos ver fortalecida. Primeiro ponto, creia que a proclamação dessa verdade é a verdade de um Deus que não pode mentir. Segundo ponto, esta verdade de um Deus que não pode mentir, ela precisa ser pregada hoje. Quando você chegar em casa, o meu desafio para você é esse: convide seus filhos para ler a palavra com você. Pergunta o que eles aprenderam da palavra hoje pela manhã, o que ficou no coração deles. Quantos de vocês conversam em casa, na família, durante a semana, sobre o que vocês aprenderam do que ouviram domingo no culto? Essa é uma deliciosa conversa familiar. Ao invés de a gente ficar conversando só sobre futebol, não é verdade? Ou sobre quaisquer outros temas, vamos conversar com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos parentes, ao redor daquilo que aprendemos no domingo na igreja, para continuarmos a ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas eu quero trazer um último ponto aqui para vocês. Esse último ponto é sobre a proclamação da verdade que transforma. Queridos, não é fácil ser pastor da igreja. Não é fácil ser pastor de igreja. João Calvino sabia disso. João Calvino era um teólogo, um exegeta, uma pessoa que lia o texto bíblico no original e fazia comentários. Ele fez comentários de todos os livros da Bíblia, menos de 2. Apocalipse e um outro que eu não lembro. Você lembra, pastor? É 2 só que Calvino não fez comentários. Mas o resto dos livros da Bíblia, verso a verso, de todos os livros da Bíblia, ele saiu comentando. Olha que mente, que capacidade. Aí ele está passando por Genebra e Farel então faz o convite para ele. Calvino, vem para cá, me ajuda. A gente precisa fortalecer as igrejas de Genebra. Ah, eu não. Rapaz, eu preciso estudar a Bíblia, Calvino disse. Não, eu quero ficar lá com o meu grego, eu quero ficar lá com o meu hebraico, eu quero ficar dentro do meu escritório, trancadinho, bonitinho, com o meu ar-condicionado. Não é isso, gente? Porque ser pastor de igreja não é fácil, é difícil. Pastor de igreja tem cheiro de ovelha. Por quê? Porque ele se mistura, ele agarra na ovelha, ele chora com ela, ele ri com ela, ele luta com ela, ele luta por ela. E Calvino diz para Farel, não, você acha que eu vou gastar minha vida numa igreja, sendo pastor de igreja? Não, que isso? Eu quero mais cuidar só dos estudos, ser professor. E Farel insiste com João Calvino,
e chega no final, quando ele vê que João Calvino está irredutível, Farel fica em pé diante de Calvino e diz, olhando nos olhos dele, que então, Calvino, o nosso Deus te amaldiçoe, porque você está preferindo os seus interesses pessoais a dar a vida pela igreja. Diante dessa maldição, Calvino fica. E a história você conhece. Por isso, eu e você estamos hoje aqui. Por isso, eu e você estamos hoje aqui. Queridos, essa é a palavra que transforma. Se a sua casa for transformada por essa palavra, esta igreja será transformada pela sua casa. E esta cidade será transformada por esta igreja. Feche seus olhos. Ó Deus amado, eis que a Tua palavra está aqui, Senhor, e o meu desafio para esta igreja é que a gente possa ouvir a Tua voz. Durante a semana, reler agora Tito com esse olhar. Ver que Paulo está dizendo para Tito que uma igreja forte se faz com famílias fortes. Que é preciso presbíteros dentro das nossas casas, diáconos dentro das nossas casas, antes de tê-los dentro da igreja. Homens que sirvam e ensinem a sua esposa, os seus filhos, com amor, com respeito, com carinho, com mansidão, com domínio próprio, com próprio exemplo, Senhor. Precisamos de mulheres que ensinem as mais jovens. Precisamos que as mulheres, Pai, assumam essa responsabilidade desse ministério tão caro que Paulo diz para Tito que existe, que é o ministério das senhoras casadas, ensinando as mais jovens a serem mulheres, donas de casa, mulheres que somem a seus maridos, mulheres que façam a diferença também aonde elas estão. As mulheres da igreja precisam ensinar as mais novas. Ó Deus, que a gente veja tudo isso que está sendo ensinado nesta carta, para que então a gente possa ouvir o que ouvimos nessa manhã, Senhor. Não apenas de um único irmão, mas das nossas famílias. Que as pessoas possam olhar para as nossas casas, para os nossos filhos, para os maridos, para as esposas, e que a gente possa ouvir deles. A sua família tem uma coisa diferente. Que seja Cristo em nós. E que seja Jesus em nós, essa diferença. Que as nossas famílias possam ser pequeninas igrejas, onde as nossas famílias sejam lugares de adoração. Ó Pai, fortalece as famílias da Tua igreja. Ó Pai, sabemos que o mundo é mau aí fora e nós precisamos cuidar mais uns dos outros. Ajuda-nos, Pai, dentro dessa igreja a cuidarmos uns dos outros. Precisamos, eu sei que há lutas aqui, como existem lutas em quaisquer outras igrejas. Mas a promessa continua a mesma, escrita nas nossas Bíblias, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. O Senhor nos fortalecerá, eu não tenho dúvida disso. O Senhor fortalecerá, resgatará, restaurará famílias, eu não tenho dúvida disso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito se derrame, Pai, sobre nós, para que as nossas casas, as nossas famílias se tornem igrejinhas para a Tua adoração. Essa é a minha oração, Senhor. Para que a cultura não nos influencie, mas para que a gente influencie a cultura à nossa volta. Fortalece, Pai, as nossas casas para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 2 minutos, pastor. Eu preciso encerrar
com aquela história que eu comecei a falar do Taung para vocês. Lembra que Jesus é Taung? Lembra que, então, e aí, agora, como que você faz uma situação como essa? Como que você desconstrói esse sincretismo? Eu trabalhei com um casal de missionários, tradutores da Bíblia, para uma língua muito próxima da nossa. E eles estavam enfrentando esse problema. Toda vez que o indígena ia traduzir Lucas, toda vez que aparecia o nome Jesus, ele deveria falar Jesusa, que é o nome adaptado para a sonoridade da língua dele. Quem disse que ele falava Jesusa? Toda vez que ele ouvia Jesus, ele ia traduzir para a língua, ele falava Taung. E o casal de missionários ficando naquela situação. Não pode, Taung é um ladrão, salafrário, corrupto, é a pior pessoa que tem. Como que associa isso? Aí eles fizeram Lucas capítulo 1, 2, 3, chegou um momento que eles viram que não tinha jeito. Então eles fizeram a tradução de Gênesis. Vamos dar mais informação para o nosso auxiliar de tradução, esse indígena, né? Então foram e voltaram para Gênesis, fizeram tradução de Gênesis, fizeram Êxodo, fizeram Jonas. Gente, falando assim, parece que em 3 dias você faz isso, né? Não, isso foi muito tempo, tá? Quando eles terminaram de dar essas informações bíblicas, vamos voltar e vamos rever Lucas, vamos agora reconstruir Lucas. Aí começaram novamente, né? Lucas, capítulo 1, verso 1. Não adiantou nada. Aparecia Jesus, Taung. Mas mesmo assim eles continuaram. Capítulo 2, 3, 4, Lucas capítulo 10, 11, 12, fazendo a tradução, aparecia o nome de Jesus, ele colocava Taung, de repente, esse indígena para. Já lá pelo capítulo 19 de Lucas, olha para o casal de missionários e diz assim para eles: calma aí, então, Jesus não pode ser Taung. Taung é o diabo. Queridos, ninguém disse isso para ele. O que eles fizeram? Pregaram a palavra que é a verdade, de um Deus que não pode mentir. Essa palavra vai transformar corações. Essa fé que é dos eleitos vai abrir os olhos de quem Deus quer que abra. E esse indígena entendeu que Jesus não podia ser Taung. Taung era o diabo. E a partir dali eles refizeram Lucas. E ele começou já a usar Jesusa. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus de Paulo e o Deus de Tito. Amém?